Ali, no escuro daquela sala de cinema, com o filme rolando na tela e outras pessoas por perto, a gente se beijou como se fôssemos os únicos no mundo. As mãos dela foram parar no meu rosto e as minhas, instintivamente, foram para a cintura dela. Quando nos separamos, ambos estávamos meio sem ar. Nossa, ela sussurrou. Nossa mesmo. Encontro inesperado na sala do cinema. Vamos à minha história de amor e paixão. Era uma sexta-feira daquelas que a gente não aguenta mais ficar em casa. Sabe aquele sentimento de que precisa sair, fazer alguma coisa diferente? Pois então, era exatamente isso que eu estava sentindo. Trabalhei a semana inteira naquela rotina chata do escritório e quando chegou o final de semana, bateu aquela vontade louca de ir ao cinema. Não que eu fosse muito de cinema sozinho, mas às vezes a gente precisa, né? Escolhi o filme que estava passando no shopping perto de casa. Uma comédia romântica meio besta, mas que prometia algumas risadas. O que eu não imaginava era que essa noite ia mudar completamente o rumo das coisas na minha vida. Às vezes o destino tem dessas, aparece quando você menos espera. Cheguei no shopping por volta das 8 da noite. O lugar estava cheio, como sempre na sexta. Peguei meu ingresso na máquina automática, sessão das 9h15, sala 3. Ainda tinha um tempinho. Então resolvi dar uma volta, tomar um café, relaxar um pouco antes do filme. Foi na fila da pipoca que eu a vi pela primeira vez. Ela estava ali, uns 3 lugares na minha frente, pedindo um combo grande. Cabelo castanho meio ondulado caindo pelos ombros, vestindo uma blusa preta meio justa e uma calça jeans que realçava todas as curvas no lugar certo. Não consegui evitar reparar. E quando ela se virou meio de lado para pegar a carteira, nossa, foi como se o tempo parasse por alguns segundos. Que situação mais boba, né? Ficar assim por causa de uma desconhecida na fila da pipoca. Mas tinha alguma coisa nela que me chamou a atenção de um jeito diferente. Talvez fosse o jeito que ela sorriu para o funcionário, ou como ela parecia confiante ali, sozinha também. Quando chegou minha vez, pedi praticamente a mesma coisa que ela. Combo grande, coca grande e ainda perguntei para o rapaz qual filme ela tinha escolhido. A moça? Mesma sessão que o senhor. Sala 3. Pronto, meu coração já começou a acelerar um pouquinho. Entrei na sala uns 10 minutos antes do filme começar. Estava bem escura, só com aquelas luzes fracas do corredor. Procurei minha fileira, era bem no meio da sala, excelente posição. E quando cheguei no meu lugar, adivinha quem estava sentada exatamente na poltrona ao meu lado? Isso mesmo, ela. Sentei devagar, tentando não parecer muito óbvio, mas nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. Ela me deu um sorriso discreto, daqueles que faz você se perguntar se foi só educação ou se teve alguma coisa a mais. Retribuí o sorriso e murmurei um oi baixinho. Oi, ela respondeu. E nossa, que voz bonita. Veio sozinha também? Perguntei, tentando puxar assunto sem parecer um tarado qualquer. Vim sim. Às vezes é melhor assim. Você escolhe o filme que quer, senta onde quer, come pipoca sem ter que dividir. Ela disse rindo. Gostei da resposta. Tinha personalidade. Não era dessas que fica esperando alguém resolver tudo para ela. Verdade, eu pensei a mesma coisa hoje. Trabalhei a semana toda e só queria relaxar um pouco. Respondi. Exato. Que trabalho você faz? Trabalho numa empresa de marketing digital. E você? Sou enfermeira no hospital aqui perto. Plantão é osso, principalmente à noite. Enfermeira. Claro que ela tinha uma profissão que ajudava as pessoas. Combinava com aquele jeito carinhoso que ela demonstrava, mesmo sendo uma desconhecida.
As luzes se apagaram completamente e o filme começou. Mas, sinceramente, eu não estava conseguindo prestar atenção direito na tela. Todo o meu foco estava nela, ali, ao meu lado. De vez em quando alguma cena engraçada rolava, nossos ombros se encostavam quando a gente ria, e cada toque, mesmo que inocente, enviava uma corrente elétrica pelo meu corpo. No meio do filme, ela apoiou o braço no descanso entre nossas poltronas e eu fiz a mesma coisa. Nossas mãos ficaram ali, pertinho uma da outra. Podia sentir o calor dela e juro que tentei me concentrar no filme, mas era impossível. Foi quando uma cena romântica apareceu na tela que ela sussurrou. Esse filme é meio previsível, né? Virei para ela e concordei. Total, aposto que já sei como vai terminar. Aposta quanto? Ela perguntou com um sorriso maroto. Que tal o perdedor pagar um café depois do filme? Fechado, ela disse e estendeu a mão para mim. Sou Bela, a propósito. Daniel, respondi, apertando a mão dela. A pele era macia e ela segurou minha mão um pouquinho mais tempo do que o necessário. Dali para frente, o filme virou só um pretexto. A gente ficou sussurrando comentários, fazendo apostas sobre cada cena, rindo baixinho. Em determinado momento, ela apoiou a cabeça no meu ombro durante uma parte mais chata e eu senti meu coração disparar. Tá confortável? Perguntei baixinho. Muito, ela respondeu, sem tirar a cabeça do lugar. Ficamos assim por uns 20 minutos. Eu conseguia sentir o perfume dela, algo floral e suave que estava me deixando meio tonto. A respiração dela no meu pescoço quando ela ria das piadas era uma tortura gostosa. Quando o filme começou naquela parte que toda comédia romântica tem, sabe aquela em que os protagonistas quase se beijam, mas alguma coisa atrapalha? Bela levantou a cabeça e me olhou. Que clichê, né? Ela disse. Na vida real seria diferente, respondi, olhando direto nos olhos dela. Como assim? Na vida real, quando você quer beijar alguém, você simplesmente beija, eu disse. Silêncio. Aquele tipo de silêncio carregado de tensão, onde você sabe que alguma coisa vai acontecer. Ela não desviou o olhar, e eu também não. É mesmo? Ela perguntou, com a voz mais baixa ainda. É. E então aconteceu. Não sei bem quem tomou a iniciativa, mas nossos rostos foram se aproximando devagar até nossos lábios se encontrarem. Foi um beijo suave no começo, quase tímido, mas durou apenas alguns segundos até ela aprofundar e eu senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Ali, no escuro daquela sala de cinema, com o filme rolando na tela e outras pessoas por perto, a gente se beijou como se fôssemos os únicos no mundo. As mãos dela foram parar no meu rosto e as minhas, instintivamente, foram para a cintura dela. Quando nos separamos, ambos estávamos meio sem ar. Nossa, ela sussurrou. Nossa mesmo. O resto do filme passou voando. Ficamos de mãos dadas, ela voltou a apoiar a cabeça no meu ombro e de vez em quando trocávamos olhares e sorrisos cúmplices. Quando as luzes se acenderam, ambos tínhamos certeza de que não queríamos que aquela noite terminasse ali. E aí, quem ganhou a aposta? Perguntei quando saímos da sala. Acho que os dois perdemos e ganhamos ao mesmo tempo. Ela disse rindo. Então os dois pagamos o café? Ou então, que tal irmos para outro lugar? Conheço um barzinho aqui perto que fica aberto até tarde. Ela respondeu. Aceitei na hora. Saímos do shopping juntos e no caminho até o bar conversamos sobre tudo e qualquer coisa. Descobri que ela tinha 28 anos, morava sozinha num apartamento a uns 15 minutos dali. Adorava ler, principalmente romances. Que clichê, ela mesmo disse rindo. E tinha um gato chamado Mufasa.
O bar que ela escolheu era pequeno, meio escondido, com uma decoração rústica e música ambiente baixinha. Encontramos uma mesa no canto, meio reservada, e pedimos umas cervejas. Confesso que não esperava que minha noite fosse ser assim, ela disse, brincando com o rótulo da garrafa. Nem eu. Vim só querendo relaxar e assistir um filme ruim. E eu que estava pensando em ir embora no meio do filme porque estava achando que seria um tédio, ela riu. Ainda bem que você sentou ao meu lado e mudou tudo. Destino? Perguntei. Pode ser, ou coincidência mesmo. Às vezes, a vida surpreende a gente. Conversamos por mais de 2 horas. Falamos sobre trabalho, sobre sonhos, sobre frustrações, sobre aquelas coisas que geralmente a gente só conta para quem conhece há muito tempo. Mas com ela foi natural, como se a gente já se conhecesse há anos. Quando o bar começou a fechar, ela olhou o relógio no celular. Nossa, já é quase 1 da manhã, nem vi o tempo passar. Nem eu, o tempo voou. Saímos do bar e na calçada ficamos ali parados, meio sem saber como terminar aquela noite perfeita. Eu adorei te conhecer, Daniel, ela disse, chegando mais perto. Eu também, Bela, muito mesmo. Ela me deu um cartão com o número dela. Liga para mim, gostaria de te ver de novo. Pode ter certeza que vou ligar. Nos beijamos novamente, ali na rua mesmo. Dessa vez foi mais demorado, mais intenso. Quando nos separamos, ela sorriu daquele jeito que me desarma completamente. Boa noite, Dani. Boa noite, Bela. Ela entrou no Uber dela e eu fiquei ali parado na calçada, ainda meio sem acreditar no que tinha acontecido. Olhei o cartão na minha mão e sorri. Tinha o nome dela, o número e uma pequena mensagem escrita à mão. Para o homem que fez minha sexta-feira ficar perfeita. No sábado de manhã, acordei pensando nela. Será que tinha sido real mesmo ou eu tinha sonhado com tudo aquilo? Mas não, o cartão ainda estava na mesinha de cabeceira, provando que não tinha sido produto da minha imaginação. Liguei para ela na tarde do sábado. Alô? Oi, Bela, é o Daniel, do cinema. Oi, que bom que você ligou, tava esperando. Ela disse e dava para perceber o sorriso na voz. Queria saber se você gostaria de sair de novo hoje à noite. Sei que é meio em cima da hora, mas... Adoraria. Que tal você vir aqui em casa? Posso fazer um jantar pra gente. Meu coração disparou. Jantar na casa dela significava um ambiente mais íntimo, mais reservado. Seria perfeito. Que horas? 8 horas, tá bom? Te mando o endereço no WhatsApp. Perfeito. Passei o resto da tarde ansioso e nervoso. Comprei uma garrafa de vinho, tomei um banho caprichado, me arrumei bem e parti para a casa dela. O apartamento era pequeno, mas muito aconchegante. Decoração simples, algumas plantas pela sala, muitos livros e o famoso Mufasa, um gato laranja e gordo que me olhou com desconfiança antes de se esconder embaixo do sofá. Ele é meio ciumento, ela explicou rindo, mas vai se acostumar com você. Bela tinha feito uma lasanha que cheirava maravilhosamente bem e preparado uma salada. A mesa estava posta com velas, criando um clima romântico e acolhedor. Nossa, você caprichou, disse admirando tudo. Gosto de cozinhar, me relaxa depois dos plantões pesados. Jantamos conversando sobre tudo de novo. Era incrível como a gente tinha assunto, como se conectávamos facilmente. Depois do jantar, fomos para o sofá com o vinho e ela colocou uma playlist de música suave. Obrigada por ter vindo, ela disse se aconchegando ao meu lado. Obrigado você por ter me chamado. Ficamos ali, conversando, rindo e o clima foi esquentando. Ela estava com um vestido florido que realçava ainda mais sua beleza natural. E quando ela se virava para falar comigo, eu conseguia sentir o perfume dela de novo. Daniel,
ela disse em determinado momento. Sim. Posso te contar uma coisa? Claro. Eu nunca faço isso. Sabe, essas coisas, conhecer alguém assim do nada e já convidar para vir aqui em casa. Normalmente sou mais cautelosa. E por que foi diferente comigo? Ela ficou pensativa por alguns segundos. Não sei explicar direito. Teve alguma coisa no seu jeito, no seu sorriso que me fez sentir segura, como se eu já te conhecesse. Senti a mesma coisa, admiti, desde que te vi na fila da pipoca. Você me viu na fila da pipoca? Ela perguntou surpresa. Vi sim e fiquei meio hipnotizado, para ser sincero. Ela riu e ficou meio corada. Que fofo, eu também reparei em você, sabia? Reparou? Quando você entrou na sala. Pensei, que sorte, o cara bonito vai sentar pertinho de mim. Foi minha vez de ficar sem graça. A gente se olhou por alguns segundos e dessa vez não precisou de muito para nos beijarmos de novo. O beijo foi mais longo, mais profundo que os anteriores. As mãos dela estavam no meu cabelo e as minhas na cintura dela, sentindo o tecido macio do vestido. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando mais rápido. Bela, comecei a falar. Eu sei, ela interrompeu. Eu também estou sentindo. Ela se levantou e estendeu a mão para mim. Vem. Segui ela até o quarto. Era um ambiente aconchegante com uma cama grande, criado mudo, cheio de livros e uma luminária que criava uma luz suave e quente. Ali, longe dos olhares do mundo, pudemos nos conhecer de uma forma completamente diferente. Foi uma noite cheia de descobertas, de carinho, de uma conexão que ia muito além do físico. Bela era delicada, mas decidida, carinhosa, mas intensa, e cada momento com ela parecia ser mais especial que o anterior. Dormimos abraçados e quando acordei no domingo de manhã, ela ainda estava ali, com a cabeça apoiada no meu peito. Fiquei alguns minutos só olhando para ela dormindo, pensando em como a vida pode ser surpreendente às vezes. Bom dia, ela disse, abrindo os olhos, me encontrando acordado. Bom dia, linda. Dormiu bem? Melhor noite da minha vida. Respondi sinceramente. Ela sorriu e me deu um beijo suave. A minha também. Tomamos café da manhã juntos, ela fez uns ovos mexidos deliciosos e café coado na hora. Mufasa finalmente decidiu que eu não era uma ameaça e veio pedir carinho. Pronto, agora você foi aceito oficialmente. Bela riu vendo o gato rosnando pertinho do meu colo. É um alívio, não queria ter que brigar com ele pela sua atenção. Passei o domingo inteiro lá. A gente assistia um filme na Netflix, ela me mostrou os livros dela, fizemos um almoço juntos. E foi tudo tão natural que parecia que a gente já morava junto há anos. Quando chegou a noite de domingo, eu não queria ir para casa. Preciso ir, disse meio relutante. Amanhã trabalho cedo. Eu sei, eu também tenho um plantão. Na porta, ela me abraçou forte. Daniel, esse foi um dos melhores fins de semana da minha vida. Da minha também, Bela. Muito obrigado por tudo. A gente se fala amanhã? Com certeza. Nos beijamos mais uma vez e dessa vez foi um beijo de despedida, mas também de promessa. Promessa de que aquilo era só o começo. Nos meses que se seguiram, Bela e eu nos tornamos inseparáveis. A gente se falava todos os dias, se via sempre que possível, e cada encontro era melhor que o anterior. Ela me apresentou para o seu gatinho oficialmente, eu apresentei ela para os meus amigos, e logo percebemos que aquilo que tinha começado numa sala de cinema tinha se transformado em algo muito sério. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, eu me mudei para o apartamento dela. 1 ano depois, a gente se casou numa cerimônia pequena, só com a família e amigos próximos. E 2 anos depois, nasceu nossa filha, Sofia.
Hoje, sempre que alguém pergunta como a gente se conheceu, Bela e eu nos olhamos e sorrimos. No cinema, a gente responde: foi um encontro inesperado. E realmente foi. Quem diria que uma sexta-feira qualquer, uma decisão simples de ir ao cinema sozinho, poderia mudar completamente o rumo da minha vida? Às vezes eu paro para pensar: e se eu tivesse escolhido outro filme? E se eu tivesse sentado em outro lugar? E se ela não tivesse ido ao cinema naquele dia? Mas então eu olho para Bela, que está ali do meu lado no sofá, com Sofia dormindo no colo dela, e Mufasa, agora bem mais gordo e preguiçoso, esparramado entre nós. E tenho certeza de que o destino teve uma mão nisso tudo. Porque às vezes, quando você menos espera, a vida te apresenta alguém que vai mudar tudo. E se você tiver sorte, muita sorte, essa pessoa vai querer mudar junto com você. Nossa história começou numa sala escura de cinema, com pipoca e refrigerante, dois desconhecidos que resolveram apostar quem conhecia melhor os clichês de filmes românticos. E continuou numa cozinha pequena, numa cama aconchegante, em domingos preguiçosos e segundas-feiras corridas. Continuou em noites de plantão, quando ela chegava cansada e eu fazia um chá para ela. Em manhãs de sábado, quando a gente ficava na cama até tarde, planejando o futuro. Em discussões bobas sobre qual filme assistir na TV. Em risadas compartilhadas quando Mufasa fazia alguma travessura. Continuou quando descobrimos que íamos ter a Sofia, e Bela chorou de alegria nos meus braços. Quando ela nasceu, e a gente ficou horas olhando para aquele rostinho perfeito sem acreditar que tínhamos criado algo tão lindo juntos. E continua até hoje, todos os dias, em cada olhar, cada sorriso, cada bom dia e cada boa noite. Quem diria que um encontro inesperado numa sala de cinema poderia se transformar em tudo isso? Às vezes, quando Sofia está dormindo e a gente está assistindo alguma coisa na TV, Bela apoia a cabeça no meu ombro, exatamente como fez na primeira noite no cinema, e sussurra: obrigada por ter sentado do meu lado naquele dia. E eu sempre respondo: obrigado por ter deixado. Porque no final das contas, foi isso que aconteceu. Duas pessoas que estavam procurando uma distração numa sexta-feira qualquer acabaram encontrando muito mais do que esperavam. Encontraram uma conexão, uma paixão, um amor que cresceu e se transformou numa família. E tudo isso começou numa sala escura com um filme que nenhum de nós dois lembra direito, mas que nenhum de nós jamais vai esquecer. Às vezes, o amor chega assim, quando você menos espera. E quando chega, muda tudo. Boa noite para vocês. Olá, meus amores, espero que vocês tenham gostado da história de amor e paixão de hoje e que vocês tenham aquecido o coração de vocês também. Se você do outro lado também tem uma história de amor, paixão, um caso envolvente, um caso apimentado e deseja que esta história seja contada aqui no canal, me mande por e-mail que eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos e quem sabe, se aprovada, a sua história pode ser a próxima contada aqui, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês, fiquem bem e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.